veio como resultado de assistir uma palestra minha na Rede de Ensino, correto? E justamente ela entender que o que nós falamos lá foi importante na semana, acho que semana passada ou retrasada, né? Retrasada, e ela é interessante também estar compartilhando com vocês eu digo que alguns pensamentos, e eu fiz questão de estar aqui, né, sobre Bragança Paulista, vou me apresentar e eu quero propor para vocês qual é a intenção de estar aqui hoje à tarde conversando com vocês, batendo um papo. Eu acho que a questão é bater um papo mesmo, em primeiro lugar. Eu vou tentar ser o mais breve possível na minha intenção, na minha fala, e de repente a gente poder, como é a proposta do ATPC, a gente poder, no final, dentro do que nós conversarmos aqui, dentro do que vocês ouvirem, a gente poder também trocar ideia, poder conversar, se de repente fazerem perguntas, ou compartilhar experiências. De repente você ouviu aqui, de repente vai poder trazer algumas coisas na memória, algumas coisas na lembrança. Vai ser importante porque eu gostaria que você fizesse isso, que você trocasse informações, trocasse ideia com a gente, de modo que a gente possa aproveitar melhor o nosso período aqui durante essa hora da tarde. Eu vou, em primeiro lugar, quero agradecer a todos vocês que estão aqui. Gostaria da máxima atenção de vocês. Eu falei isso lá no ensino outra vez, eu vou repetir aqui. Uma das coisas que eu percebo sempre quando eu falo com professores, e eu tenho já há algum tempo falado com professores, não no intuito de instruir ou ensinar, né? Porque de repente eu estou olhando para aqui, na grande maioria, eu posso ter a certeza que todos têm praticamente quase que o dobro da minha experiência com respeito à docência. Mas, no entanto, o que me traz aqui nessa tarde é justamente o compartilhar ideias, o reviver experiências, retrabalhar questões que, de repente, em algum momento, por conta do nosso dia a dia, nós deixamos de lado. Então, e essa minha experiência de compartilhar com professores me fez perceber uma coisa extremamente interessante. Uma das maiores reclamações que nós temos em sala de aula enquanto professores, porque eu também sou professor, já vou me apresentar a vocês, é de que uma das coisas que perturba o nosso cotidiano, todos os dias quando nós estamos em sala, é o bendito do aparelho celular, né? As coisas que tiram a atenção enquanto o professor está explicando. É engraçado que quando a gente fala com professores, o professor, quando não está na frente, mas ele está sentado do outro lado, ele reproduz aquilo que ele mesmo acusa, aquilo que ele mesmo reclama, que é o bendito do celular. Então, eu quero pedir a atenção de vocês, né? Cuidado com a conversa paralela, nós precisamos ter a máxima de atenção para que você possa aproveitar ao máximo o nosso tempo aqui. Até dei o exemplo de um amigo, ele faz psicopedagogia, e na sala dele, ele é o único homem, na sala dele. A grande maioria é do sexo feminino. E na primeira semana de apresentação com a professora e tal, e todas são educadoras, e a professora perguntou para a sala qual que era a maior dificuldade que eles tinham hoje no que diz respeito à educação, uma vez que todas são já educadoras e estavam fazendo o curso de pós-graduação em psicopedagogia. A grande reclamação, de 90%, foi o bendito do uso do aparelho celular, né? E claro que a pergunta para a professora era: a senhora está dando um curso para a gente, né, de psicopedagogia, na parte da psicologia infantil e a adolescência, o que a senhora pode nos instruir com relação ao diálogo com os alunos com relação ao uso do celular nas salas de aula? E é engraçado, porque depois de uma semana que ocorreu essa aula, um amigo falou: Juliano, você não vai acreditar. Eu falei: o quê? Você acredita que depois de uma semana dessa problemática, deles terem levantado esse problema, a professora do curso estava dando aula sozinha, porque todas nas salas de aula estavam no aparelho celular? Ou seja, todos aqueles que as professoras reclamavam dentro da sala de aula, quando elas sentaram na cadeira, saíram da frente, elas reproduziram aquilo que elas mesmas reclamaram. Então, é só para a gente poder perceber o quanto que a gente precisa estar atento no nosso fazer enquanto professor, na nossa educação, na nossa docência, no fazer pedagógico, enquanto referência, enquanto educador. Quando nós estamos à frente ou quando estamos sentados, nós temos que ser muito responsáveis, porque a todo momento nós estamos sendo vistos. E por ser vistos, nós realmente somos exemplos e muitas vezes, no que respeita aos alunos, acabamos passando exemplos que nós cobramos deles.
determinadas atitudes, por consequência, nós reproduzimos algumas atitudes que eles veem e quando eles reproduzem, a gente cobra eles, a gente chama a atenção. Então é interessante a gente, enquanto educador, se atentar para isso. Meu nome é Juliano Marcelo, eu sou professor de Filosofia e Sociologia, sou graduado em Filosofia, tenho algumas especializações pela Universidade Federal de Santa Catarina, pela Unesp São Paulo, pela USP São Paulo, na área também de dependência química. Em Bragança, eu faço parte da coalizão Bragança Paulista, um projeto que veio da Cádica americana, nos Estados Unidos, está sendo implantado em Bragança. São 6 cidades, Bragança é uma delas, hoje está chegando a 9, tem mais 2, 3 estão em estágio de implantação. Bragança já implantou, nós estamos trabalhando já há 1 ano, estruturando esse trabalho. Eu faço parte do Comitê de Estudos e Pesquisas, eu coordeno o Comitê de Estudos e Pesquisas na coalizão. Eu sou consultor e palestrante do Ética Convivência, é um projeto que eu tenho para poder fazer esse trabalho que eu estou fazendo aqui, que é de ir nas escolas, ir nas ONGs, ir a empresas, como já foi o caso, em universidades, dar palestras para alunos e professores, a profissionais, trabalhando na questão justamente da filosofia aplicada ao cotidiano. Então esse é o meu foco. Eu trabalho muito com a questão da ética e relacionamento em todos os ambientes, seja no ambiente profissional, enquanto empresas, ou seja no ambiente relacional, enquanto docentes e educadores. E hoje, eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema extremamente importante para nós. Eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui não é nada de novo, talvez você já tenha ouvido, mas vale a pena ouvir novamente, vale a pena dar atenção e vale a pena compartilharmos aquilo que de repente, em algum momento do nosso dia, ou da nossa formação, ou dos tempos que se passaram, pode ser que você de repente deixou de fazer, ou de repente valeria a pena você retomar aquilo que você já fez um dia que foi muito bom e de repente por alguma ocasião você deixou de praticar isso e está sendo essa uma dificuldade na sua prática docente. Bom, o tema seria, eu queria propor para a nossa conversa de hoje, seria a ética e as competências do educador. Ética e as competências do educador. Eu sou professor de filosofia, então a ética é um tema extremamente presente na minha disciplina, um tema que eu trabalho constantemente como estive na Type Electronics em Bragança, trabalhando com os empregados, com os funcionários da empresa, trabalhando essa questão da ética na convivência e no relacionamento com eles. Então eu uso muito de toda a experiência que a filosofia traz para trabalhar essa questão da ética e discutir essa questão da ética dentro das relações. Quando a gente fala de ética, a primeira coisa que a gente tem em mente, e o senso comum, fala que ética tem a ver com conduta, não é verdade? A ética tem a ver com conduta, tem a ver com uma determinada ação, se a ação foi boa, se a ação não foi boa, se a ação foi correta, se a ação não foi correta. Mas quando a gente estuda teoricamente a fundo o que é ética, a gente percebe que ela não tem a ver com a conduta. A conduta foi entrada, faz parte do senso comum, poderia até de uma certa forma traduzir o que seria a ética, mas na verdade a ética não tem a ver com conduta específica, até porque a conduta específica tem a ver com moral, né? Seria a moral. Quando nós falamos acerca de moral, seria específico com relação à conduta, porque a moral é uma conduta, é uma ação individual, uma ação isolada, é o que eu faço comigo mesmo, estando presente a autoridade sobre mim ou não, independente se existem pessoas me vigiando ou não, essa é a minha moral, minha conduta moral. E a ética é o contrário, a gente confunde as duas. Moral é uma questão individual e ética é a arte da convivência. Ética, eu gosto muito da definição do professor Clóvis, ele é professor da USP, de ética da USP, do ECA, e ele fala que a ética é a inteligência colocada a serviço da convivência compartilhada. Ética é a inteligência colocada a serviço da convivência compartilhada. Ou seja, a ética tem tudo a ver com a nossa convivência, com o esforço que nós fazemos para conviver, com o esforço que nós fazemos para como conviver, com os critérios que nós utilizamos para determinar como vai ser a nossa convivência, seja a convivência profissional, convivência com os nossos alunos, convivência enquanto colegas, né, que é para nós, inclusive vocês que trabalham com o ensino integral, é fundamental a troca de informações.
a dificuldade com o aluno A ou o aluno B, sentar para conversar e tirar as dúvidas acerca de dificuldades que aluno A ou B estão tendo, sentarmos e conversarmos nessa convivência é fundamental. Então, ética é a arte da convivência. Bom, definimos a priori aquilo que é ética, então vamos para aquilo que é o fundamental para o nosso bate-papo de hoje. Quando a gente olha para a vida, uma das primeiras coisas que é fundamental nós entendermos nos nossos dias, dentro do nosso contexto, é que o nosso olhar para a vida, o que a gente vive, é um profundo anacronismo. Profundo anacronismo. Por quê? O mundo ele está em constante mudança. O mundo está em constante transformação. E é engraçado porque nós, em determinados momentos, nós não conseguimos acompanhar a mudança com que o mundo muda. É tão rápido que a cada dia, que a cada manhã, cada vez que você acorda, uma nova tecnologia foi desenvolvida. Quando você compra um celular, você pensa em comprou o mais moderno, de última geração, você dorme com o celular, no dia seguinte lança um outro, você já fica frustrado, porque você achava que você tinha o top e não é assim. E nesse mundo de transformação, nesse mundo de constante mudança, um sentimento deve estar presente nos nossos corações. Um sentimento deve estar presente no nosso dia a dia. Você enquanto profissional, você enquanto educador principalmente, esse sentimento deve estar presente todos os dias que você acordar pela manhã. Qual é o sentimento? O sentimento da insatisfação. Professor, nós somos companheiros, somos colegas, aliás, como professor, insatisfação é o que nós mais temos. Em todos os aspectos. Insatisfação nossa é o que nós mais temos. Eu sou insatisfeito com a minha carga horária, eu sou insatisfeito com o meu salário, eu sou insatisfeito com a turma que eu peguei, eu sou insatisfeito com a turma que eu sou tutor, com o aluno, eu sou insatisfeito com o meu colega de trabalho muitas vezes, eu sou insatisfeito com a minha coordenadora, eu sou insatisfeito com a diretora. Nossa, insatisfação, meu Deus do céu, é tudo, tudo, né? Mas olha para mim aqui, não é dessa insatisfação que eu estou falando. Eu não estou falando de uma insatisfação que a gente projeta para o lado de fora. E a gente acha que os culpados são os outros. É uma insatisfação com o ambiente de trabalho, uma insatisfação com o ofício que você tem. Puta merda, eu dou aula de filosofia, eu queria muito dar aula de português. Nossa, eu dou aula de, acompanho o planejamento de vida aqui, eu dou aula de inglês, ou de espanhol, ou de história. Nossa, mas o que eu amo de verdade é dar aula de geografia. Aliás, eu dou aula de matemática, mas eu tinha um sonho em ser bailarina. Insatisfeito com a tua profissão. Você já está há 10 anos, 20 anos, 15 anos trabalhando em algo que você não gosta. Já imaginou? O que mais eu encontro no meio dos educadores é isso. Um dia, olha para mim aqui, uma amiga falou para mim assim: professor, eu amo dar aula. Eu falei, nossa, achei uma companheira igual eu. Eu falei, mas e aí, mas qual que é a sua dificuldade? É os alunos. Como assim? Professor, eu amo a sala de aula, o que me atrapalha é a escola e o aluno. Tirando a sala de aula e tirando o aluno, a escola, se eu ficar só com a sala, eu amo o que eu faço. Eu falei, eu acho que você está no ofício errado, minha querida. Né? Se o que você ama falar, mas você odeia os alunos, acho que você está no local errado. Quem sabe já pensou em ser pastora, né? Já pensou em ser alguém que dubla, né, uma dubladora? Você vai falar bastante, não vai ter ninguém para te escutar. Né? Quem sabe vai ser uma boa saída para você. Por quê? Porque nós somos insatisfeitos com o nosso ofício. E isso é algo que prejudica o nosso trabalho. Por quê? Porque a insatisfação, quando não é canalizada para aquilo que eu vou falar, ela atrapalha o nosso dia a dia. A insatisfação com o teu trabalho, ela faz com que o teu rendimento caia. A insatisfação com o teu dia a dia, imagina, nossa vida, segunda-feira, 5h30 da manhã, eu toco o despertador. Você caça aquela porra inteira para trás de gás, você não encontra ele. Fala, meu Deus do céu, hoje, segunda-feira, eu vou ter que entrar no terceiro C. Meu Deus do céu, aquela sala de gente medonha. Aquelas crianças são os demônios. É aquela insatisfação de vir para a sala de aula. É aquela insatisfação de vir para a escola, ter que enfrentar uma jornada de 8 horas por dia, falar, meu Deus do céu, nossa, hoje, a precisa dar uma colega para mim assim, Juliano, você acredita, eu estava tão cansada ontem que eu saí de manhã, eu fui para a universidade para ver se você conseguia fazer doação de sangue, porque aí eu saí para a escola, tinha tanta coisa para resolver, e só que eu cheguei lá, eu descobri que eu estava com anemia, eu não pude fazer doação de sangue,
até uma universidade, doar sangue, que é algo lícito, nobre, mas pelas causas erradas, pelas razões erradas, pelas motivações erradas, porque justificaria a tua ausência na escola. Você sabe o certificado que você doou sangue, uma declaração, claro que você não vai vir, mas para você resolver os seus problemas pessoais. Isso é ética. E nós cobramos os nossos alunos a ética. Ela, principalmente uma colega, cobra demais. Ela fala: eu entro na sala de aula, aqueles alunos, aqueles demônios estão pendurados no teto, Juliano. Eu grito, mando todo mundo tomar naquele lugar, eu mando para fora da sala de aula, meu Deus do céu. Se eu, como teu colega, não te aguento, imagina os alunos. Não é verdade? Se a gente, quando o colega não aguenta conviver, imagina um aluno que pega um professor insatisfeito. Imagina um aluno que pega um professor que vem pela manhã com ódio de ter que vir para a escola, com raiva de ter que vir para a escola. Muito mais os alunos que nós temos hoje. Professor, o senhor não conhece os meus alunos? Quando eu dava aula 10 anos atrás, há 15 anos atrás, não era assim. Tá. Agora você descobriu que não era assim. Professor, os alunos mudaram. É claro que os alunos mudaram. Os alunos de 15 anos atrás hoje são os pais desses que você está cuidando. Os alunos de ontem cresceram. Os alunos de 10 anos atrás cresceram, são pais, são mães. São os pais que nós lidamos hoje. Agora, eu acho engraçado que as pessoas que reclamam, que falam isso, elas falam que os alunos mudaram, mas continuam a tratar o aluno da mesma forma que há 15, 20, 30 anos atrás. O mundo mudou, o mundo evoluiu, o mundo se transformou, mas a nossa pedagogia, e isso eu vi enquanto fiz a faculdade, quanto que aquelas pessoas que me orientavam na universidade eram pessoas atrasadas, arcaicas, tradicionais, ao extremo. Por quê? Porque se o mundo mudou, como que eu posso fazer uma mesma, trabalhar pedagogicamente de uma mesma forma? Como que eu pego uma característica pedagógica de trabalho da década de 80, por exemplo, e coloco hoje, em 2015? E querendo que meus alunos hoje, com toda a tecnologia, com toda a informação, com toda a transformação, com toda a mudança, eu quero que ele aceite o que eu vou falar para ele da mesma forma que eu falava há 20 anos atrás. Você já parou para pensar nisso? Que de repente a sua prática pedagógica pode estar defasada, pode estar atrasada. E é por isso que a gente fala de educação continuada. É necessário que a gente evolua, a gente acompanhe esse mundo de transformação para que nós não ficamos no passado. Afinal de contas, quem vive de passado é museu. É muito importante nós olharmos para o passado e trazermos as coisas boas do passado, mas nós não podemos ficar lá atrás. Nós temos que ver que o tempo muda e tudo aquilo que é prática positiva que nós tivemos no passado, tomar como base e referência. Mas hoje, é óbvio que as crianças são outras. É óbvio que a mudança é outra. Hoje uma criança chega no Fundamental 1 para ser pré-alfabetizada, vamos dizer assim. O Mário Sérgio Cortella fala sempre isso. Ela chega com o equivalente a 5.000 horas de televisão assistida. Ela já viu pornografia, violência. Ela já viu na televisão pai matando mãe, mãe matando pai, filho matando pai, pai matando filho. Ela assistiu de tudo que é tipo de filme, desenho, que pode, o que não pode. São 5.000 horas porque os pais transferem a responsabilidade da educação para a televisão. E quando ela chega na sala de aula com todo esse arcabouço de informação, aí você vai ensinar ela a junção da sílaba com a letra, as iniciais, ou as que estão no meio, a letra V. Aí você fala Eva, V, uva. É como a Mário Sérgio Cortella fala, a criança vai se levantar e falar: me leve ao teu coordenador, por favor, me leve ao teu líder, preciso conversar com ele, porque tem alguma coisa errada. A nossa forma de educar deve estar atento para isso. É por isso que eu falei da insatisfação. Por que insatisfação então, Juliano? Como que você fala da insatisfação? Eu digo uma insatisfação pessoal. Não para fora, não para os outros, não para o teu ambiente de trabalho, para o teu coordenador, para a tua diretora, não! A insatisfação deve ser pessoal. A insatisfação deve ser comigo mesmo. A primeira pergunta de alguém insatisfeito consigo mesmo é: aonde eu estou errando? Eu estou tendo dificuldade com o aluno A.
atingir o aluno A. Aluno B, ele não dá atenção, o aluno B, ele conversa, o aluno B, ele não consegue se fixar, o aluno B, ele tem dificuldade de atenção, e eu classifico ele como um aluno com déficit de atenção, sem sequer tentar qualquer tipo de estratégia em atingir, em tocar aquele aluno naquela dificuldade específica. Isso é um professor insatisfeito consigo mesmo. Então é uma insatisfação que deve ser pessoal. E essa insatisfação pessoal deve me levar à ação, não a um comodismo, como nós fazemos. Ah, já está tudo assim mesmo. Ah, aquele bando de não vai mesmo, que aluno não vai, e aluno A não vai. Ah, não vai com você? Não vai. Ah, comigo também não vai, então, e a gente vai deixando ele de lado. E isso a gente vai acarretar uma dificuldade do aprendizado dele, na sua progressão, e que nós somos responsáveis por isso. Porque nós não soubemos, naquilo que é a nossa responsabilidade, tocar aquele aluno na dificuldade A, B ou C, que seja. Eu tenho uma sala de aluno, onde nós temos 3 alunos de inclusão. 2 autistas e 1 com problemas mentais. E como trabalhar nessa sala de aula? Um desafio. Uma sala com 25 alunos. Nós descobrimos que um deles respondia positivamente naquilo que era oral. Porque nós sentamos no nosso intervalo e conversamos a respeito dos nossos alunos. Nós não ficamos reclamando da direção e tal, nós conversamos, falei, olha, como está o aluno com você? Está com difícil, e você, olha, eu percebi que conversando com ele, no que diz respeito à oralidade, ele responde. Então por que você não faz o desafio também, o teste? Eu vou fazer. Aí no outro dia, olha, eu fiz e deu certo, então vamos investir nele na oralidade? Vamos. A mãe trouxe o diagnóstico? Não trouxe. Então não vamos esperar a mãe trazer o diagnóstico. Vamos nós então já fazer o nosso trabalho. E o rendimento do aluno, que no começo do ano ele era excluído até do grupo, hoje ele está jogando bola com o grupo, ele ia para a quadra e ficava sozinho. Hoje ele está correndo no meio de todo mundo na quadra. O que é isso? Uma evolução que conseguimos ao longo do ano. Mas é resultado de quê? De uma insatisfação pessoal, de alguém que olha e percebe uma dificuldade, e em perceber a dificuldade, não pergunta assim, nossa, o que vocês vão fazer com esse aluno? Mas pelo contrário, como é que a inteligência compartilhada, trazendo na mesma palavra, o que vamos fazer? O que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer com esse aluno? Essa é a diferença. Nós esperamos que os outros pensem, que os outros façam, mas está na hora de nós arregaçarmos a manga, até porque quem está no dia a dia da sala de aula? Somos nós. Então, a insatisfação é pessoal, o sentimento é pessoal, ou seja, a gente tem que estar satisfeito com a gente mesmo. Nós não podemos achar que a nossa forma de fazer, e que para mim é correto, mas se na minha prática isso encontrando dificuldade, eu devo estar aberto a mudar. Não tem possibilidade de você querer ser um bom professor sendo extremamente tradicional. Não tem. Não tem. Por quê? Porque o próprio tempo e os alunos vão te engolir. Não tem como você ficar. O educar, a docência, não é algo que a gente põe dentro de uma caixinha. E eu não vim aqui para dar para vocês 10 passos para como atingir os alunos, porque não é possível. Porque cada aluno tem a sua particularidade. Cada aluno, muitas vezes, grita na nossa sala de aula as dificuldades dele. E nós estamos atentos para perceber isso. Então, às vezes a gente reclama tanto de aluno A, B ou C, e ele às vezes no dia a dia da nossa sala de aula está gritando a necessidade dele, a carência dele, de algo que poderia nos auxiliar muito no nosso fazer pedagógico, e nós mesmos, pela falta de atenção, eu não digo ignorância, nem desejo, falta de atenção, porque todos nós somos falhos e podemos sim passar desapercebido algumas coisas, uma falta de atenção, não conseguimos enxergar uma necessidade. Eu fui desafiado há um tempo atrás pela escola para dar aluno para Fundamental 1 de filosofia, dar aula de filosofia para Fundamental 1. Um desafio tanto. Quer, Juliano? Eu quero. Você já cuidou de criança? Eu falei, você tem uma filha, né? Inclusive está aqui, ó. Eu tenho uma filha, agora eu dar aula para ensino médio, você está dentro da universidade é uma coisa, agora pegar
Cada Natalzinho de 7, 8 anos é outro. E mais, vai ensinar conteúdos filosóficos muito mais. Muito mais. Eu estava na sala do segundo ano na época, os alunos com uma média de 7, 8 anos de idade, e eu estava trabalhando os valores, a percepção deles de valores morais, daquilo que é certo, o que não é certo, o que pode e o que não pode, a identidade que cada uma tem de si dentro do meio, né? Estava trabalhando a semana da identidade, como que ela se enxerga, como que ela se percebe, com relação ao pai, como que ela vê o pai percebendo ela. Nossa, olha que eu comecei a falar. Por favor, digam para mim como que o papai de vocês vê vocês. Aí uma falou assim, ele fala que eu sou a princesa, pro. A outra falou assim, ele fala que eu sou a querida dele, pro. Aí uma menina levantou a mão, com o olho já cheio de lágrimas. Linda, loirinha. O nome dela era Manuela. Eu falei, fala, mano. Meu pai me odeia, pro. Ela falou isso, eu quase sentei na cadeira, as pernas ficam moles, puta, fudeu. E agora? O que eu faço? Pego no colo, carrego, não sei o que eu faço. E ela começou a chorar, eu falei, por que seu pai te odeia? Falei assim, minha mãe falou que meu pai prefere a namorada dele do que ficar comigo no final de semana. Minha mãe fala que meu pai prefere ficar com a namorada de sábado e domingo, de passear com ela no shopping, de vir me pegar para levar junto no shopping. Meu pai me odeia, professor. Ele cruzou os bracinhos, abaixou a cabeça e começou a chorar. Eu chamei correndo a professora da sala. Pro Ana Paula, por favor, me ajuda. Mas eu fui conversar com a Ana Paula depois, chamei a diretora para conversar. Por quê? O que nós estávamos percebendo ali na sala de aula, naquela expressão daquela criança? Um processo de alienação parental. Onde uma criança de 7 anos tinha uma visão negativa do pai, não porque o pai tratava ela errado, mas porque a mãe fazia ela enxergar o pai como um monstro. A mãe fazia ela enxergar o pai como alguém que não a amava, que preferia a namorada a ela. E por identificarmos aqueles problemas, entramos em contato com a mãe, chamamos a mãe para dentro do colégio, nós instruímos a mãe, fizemos todo um trabalho, não está sendo fácil, está sendo difícil, mas nós falamos da necessidade que é esse contato, porque essa percepção dessa criança que não se sente amada afeta diretamente o rendimento dela em sala de aula. Aí nós percebemos que o rendimento dela estava baixo, por quê? Porque ela não se sentia uma pessoa amada. Uma criança de 7, 8 anos de idade. E se eu tivesse deixado passar batido isso? Se eu tivesse falado para ela assim, não, claro que seu pai ama, claro que você é linda, querida, tá? E vamos continuar a aula. Se não tivesse dado atenção específica, nós não chamaríamos a mãe, não conseguiríamos dar atenção. Então, mas isso, professor, esse é um aluno de 8 anos. Não. Tem alunos de 13, 14, 15 anos, 16 anos, que está gritando dentro da nossa sala de aula todos os dias. Ele grita muito, o que ele mais grita é a afronta com a autoridade. Você vai conversar muitas vezes, o pai ausente, porque hoje o que mais tem na nossa escola são filhos de pais divorciados, já percebeu? O quanto que o número cresceu de filhos divorciados, de pai divorciado? E esse resultado social afeta diretamente a educação, a escolarização. E o que nós estamos fazendo por isso? O que nós estamos fazendo com isso? Professor, mas não é nossa responsabilidade. Não, não é nossa responsabilidade. Nós temos, uma vez que afeta a educação, de fazer alguma coisa, pelo menos do portão para dentro. Pelo menos da porta para dentro da nossa sala de aula. Nós não podemos deixar passar batido. É uma responsabilidade nossa. Porque se você conseguir perceber, você conseguir, através do diálogo, conversar com esse aluno, eu posso te garantir, você ganhou esse aluno. Mas qual que é o grande problema? Nós não estamos atentos para isso 100%. Aliás, nem 50%. Isso passa batido. Quando um aluno grita um problema, a gente peita, a gente confronta, porque a gente se sente afrontado. A gente confronta também o aluno, ao invés daquilo que poderia resultar em algo positivo para o aluno, resulta em algo negativo para a escola. Para o professor que precisou mandar para o coordenador, precisa chamar o coordenador, e isso, aquilo e tal, e fica uma relação extremamente difícil, porque o aluno começa a fazer as coisas a partir de então por pirraça em sala de aula. Ou não é assim que a gente vive no nosso dia a dia? Olha a frase de Albert Einstein, olha que você conhece. É uma frase que dentro do NA é usada muito para trabalhar com os adictos do A também.
mas para a nossa vida é fantástico. Tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito, esperando resultados diferentes. É tolice você agir sempre da mesma forma e esperando resultados diferentes. Toda a pessoa que percebe que a sua prática pedagógica no dia a dia, em sala de aula, não está dando certo, ela insiste. Você está dando aula sozinho. Tem 20, 30 alunos na sala de aula que não está atento. Hoje eu ouvi isso de uma sala. Eu substituí uma professora porque ela não estava. E eles comentaram uma dificuldade, uma pergunta que tinha na prova, na avaliação. Eles falaram assim: professor, essa avaliação aqui, essa professora poderia ela mesmo se atentar no que ela colocou aqui. Por quê? Porque a aula dela é péssima. A aula dela é péssima, ela grita a aula inteira. A gente não suporta ouvir a voz dela. Eu fico imaginando, para o aluno falar que não aguenta ouvir a voz de um professor, o que deve acontecer dentro da sala de aula? E qual a estratégia que o professor deve tomar ou agir para conseguir conquistar esses alunos que até então não toleram ouvir agora a voz dela, ou a voz dele? Você percebeu como é a nossa dificuldade? Não estou falando que você tem que acordar todo dia pela manhã e ir para a escola sorrindo, porque nem eu sou assim. A gente passa por dificuldades no nosso dia a dia. Então, olha para mim aqui. Os teus alunos não têm culpa das suas dificuldades. Os teus alunos não têm culpa das suas insatisfações institucionais. O aluno não tem culpa se você, de repente, o governador atrasou o nosso salário, né? Se o dissídio não veio no percentual que nós gostaríamos, o teu aluno não tem culpa disso. O aluno não tem culpa das dificuldades que você tem na sua vida, porque ele não sabe o que está vivendo na sua vida. Então nós temos que pensar nisso. Quando entrarmos na sala de aula, qual vai ser a nossa abordagem? Qual vai ser o nosso bom dia? Qual vai ser a nossa primeira fala? Qual vai ser a nossa qual a primeira imagem? A gente sempre fala que a primeira imagem é que fica. É clássica essa frase. A primeira imagem é que fica. E nós muitas vezes estamos deixando qual imagem já na primeira hora do dia? Eu não estou pedindo você entrar cantando em sala de aula, porque nem eu entro cantando. Tem dia que eu chego na sala de aula, o aluno fala assim: professor, o senhor está bravo, o senhor está com raiva? Não, é que eu acordei. E quando eu acordo de manhã, o meu humor é baixíssimo. É o que diz Spinoza, né? Ela fala que nós somos energia, e energia é como você ganha potência no seu dia com o passar do tempo. Ao se relacionar com o mundo e ganhar energia, as suas potências sobem e elevam, e isso dá um nome de alegria, você fica eufórico, né? E tem dia que eu estou em cima da sala de aula, em cima da mesa, eu estou gritando, eu estou falando, você fala: nossa, professor, você está animado. Não, é que eu estou aqui. Mas aí sempre tem um aluno, claro, que atrapalha a aula, ou alguém que levanta a mão, você está no êxtase da explicação, você pensa que ele vai compartilhar uma ideia extremamente interessante, e ele fala: professor, eu posso ir no banheiro? Aí a nossa energia, né, vai lá embaixo, ou bate na porta e fala: professor, você está gritando muito, né? Sempre tem uma coordenadora pé no saco para nos encher o saco quando ele está lá assim, né, na sala de aula. Estou brincando. Então, tem momento do nosso dia que a gente vai ter ânimo, tem dia que a gente não vai. Só que nossos alunos não têm um compromisso com nossa alteração de humor. Eles não têm essa responsabilidade. Eu vim hoje falar com vocês, tentar trazer para nós hoje algo que nós perdemos. Sabe qual que é? A utopia da educação. A utopia de uma escola ideal. A utopia de uma sociedade melhor. Nós perdemos isso. Nós falamos que a sociedade está tão problemática, os alunos estão tão problemáticos, as escolas estão tão problemáticas, que a gente mesmo já não acredita que é possível mudar. Mas me responda uma coisa: essa sociedade que está aí é resultado de quê? Quem que produziu isso? Não foi nós mesmos enquanto coletivo? Ou surgiu do nada? A sociedade combinada é o resultado das nossas ações? Se é resultado nosso, se é uma responsabilidade nossa, é nós também que temos
quem a mudança desse aluno? Na minha e na sua. Essa sociedade hoje está terrível, então, na minha e na sua mão está a sociedade de amanhã. Você percebeu? A sociedade daqui 10 anos está na nossa mão. Os médicos daqui 20 anos estão na nossa mão. Os engenheiros estão na nossa mão. Os presidentes estão na nossa mão, os políticos. E a questão é justamente essa: o que nós estamos fazendo com essa sociedade que está na nossa mão? Como nós estamos tratando? Professor, mas o que a nossa escola juvenal, Alvim, o que ela pode mudar? É só uma escola. Então, mas se você conseguir mudar 30 salas de aula, 20 salas de aula, quantos alunos nós vamos impactar para fora? Se esse aluno na sua sala de aula voltar para casa com um conceito moral e ético diferente, será que ele não vai influenciar a casa dele? Será que quando ele casar, ele vai influenciar a família dele? Quando ele tiver filhos, não vai influenciar os filhos dele? Ou seja, a sociedade amanhã está na minha e está na sua mão. É importante que nós nos atentemos a isso. Olha para mim aqui, o que é a escola? A escola é um ambiente em que os alunos passam a sua maior período de tempo do dia, muito mais aqui, período integral, correto? Eles passam mais tempo com vocês do que com os pais. Eles passam nesse ambiente todo o processo de transformação da infância à juventude, desde a pré-adolescência, a adolescência, que muitos chamam de aborrecência, a adolescência, o início da juventude, os conflitos da puberdade, as escolhas sexuais, o descobrir sexualmente identidade sexual. Os primeiros namoros acontecem aonde? Os primeiros relacionamentos amorosos acontecem aqui. As informações acerca da sexualidade, aonde eles recebem? É aqui. As informações a respeito de prevenção, onde é que eles recebem? É aqui. Quem é a referência do profissional e autoridade para eles? São vocês. Muito mais do que o pai e a mãe. Será que nós temos alguma responsabilidade na vida deles então? Uma vez que você passa cerca de quase 6 a 7 horas com um aluno, o que ele nos vê fazendo com relação ao nosso trabalho? Eu tive uma colega que ela entrava na sala de aula, isso porque os alunos me contaram. Ela entrava na sala de aula, ela reclamava da escola, da vida dela como professora para os alunos. Ela reclamava da escola, da diretora, da coordenação e da vida enquanto profissional para os alunos. Então veja, se eu sou uma referência para o meu aluno, se eu passo uma grande parte da vida dele influenciando ele, porque eu sou o adulto, ele é o aluno, eu sou a autoridade, ele é o aluno, que tipo de influência estou exercendo? Se ética é a convivência, então que visão ética ele está enxergando em mim? O que eu falo em sala de aula? Qual é a minha postura em sala de aula? Porque é justamente essa que ele vai reproduzir fora. Tanto quanto ele reproduz aqui, ele aprende lá fora. O ambiente da escola, todas essas transformações vividas pelos alunos, eles experimentam aqui dentro. Os conflitos, as brigas, os conflitos de identidade pessoais, durante todo esse processo, somos nós que vivenciamos com eles. Então veja quanto que é responsabilidade da nossa parte, uma prática pedagógica consciente e responsável. Por quê? Porque quando ele sai daqui, ele sai reproduzindo o quê? Aliás, o que o meu aluno fala da escola Major Juvenal Alvim? O que ele fala dessa escola? O que ele reproduz lá fora? Puta, mano, eu estudo numa escola que é da hora, tenho um professor que é do caralho, velho. Eu tenho uma professora que é muito bacana, eu tenho uma professora que ela, quando eu tenho dificuldade, ela senta do meu lado, ela me ensina, ela me dá atenção. Quando eu não sei algo na prova, ela me chama, ela me explica, ela repete. Quando eu tenho dúvida, ela explica para mim, ela tira minhas dúvidas, ela me coloca num programa esqueci o nome. E reforço. É isso que os alunos falam? Por que eles não falam isso?
O que nós estamos fazendo para eles, eles não falam isso? É nossa responsabilidade. É minha responsabilidade. É tua responsabilidade. Vou dar uma pergunta. Me desculpe a ousadia e não precisa responder, apenas pense. Você é feliz trabalhando aqui? Sabe uma das maiores dificuldades da rede estadual? Partindo da coordenação, da diretoria, é que ela lida com pessoas que não é ela que contrata. Ela lida com pessoas que são concursadas e se inscrevem na diretoria de ensino para vir para a escola. Eu converso com diretores e mais diretoras que uma das maiores dificuldades dela é conseguir trabalhar com um grupo coeso. Por quê? Os professores entram, querem fazer o dele para as costas saírem fora. Acho que a responsabilidade é da coordenadora, a responsabilidade é da diretora, é da vice-diretora. A gente sempre quer transferir responsabilidades. A gente tem um problema dentro da sala de aula, a gente transfere responsabilidades. A gente quer vir fazer o nosso para as costas e sair. Mas espera aí, se você não está feliz onde você está, meu irmão, meu amigão, minha amiga, faz um favor, busca ser feliz em outro lugar. Você está atrapalhando. Você está atrapalhando. Você está prejudicando o futuro. Você está prejudicando o trabalho de pessoas que querem construir alguma coisa com essa juventude que está nas suas mãos. Se você não quer, tem espaço para outro que queira. Eu já vi professores entrarem em sala de aula, sentarem, isso em rede pública. E eu passava no corredor para ver e falava, não acredito nisso. Está sentado, lixando a unha e a sala uma baderna. Você está aqui por quê? Eu tenho um colega que dá aula em colégio particular, isso eu não entendo. Ele é um no colégio particular e outro no estado, a rede pública. Porque ele leva as responsabilidades dele que ele tem que cumprir no colégio particular, ele leva para a escola do estado para fazer lá. Eu falo, meu, mas como você não dá aula lá? Ah, dá aula lá, ninguém quer aprender, eu vou perder tempo. Porque se você está no local, ganhando um salário para fazer o teu ofício, você não faz, você é sem vergonha, cara. Você é pago para isso. Você é pago para fazer o teu ofício. Você é pago, você não está aqui de graça. Porque quando chega o quinto dia 1, você quer o dinheiro pingar na tua conta. Mas faça o teu papel aqui. E os alunos percebem isso. Os alunos sabem que os professores são responsáveis com o aprendizado e daqueles que não são. Daí as dificuldades que nós temos na nossa sala de aula. Por que nós temos dificuldades na sala de aula? Porque os alunos conhecem aqueles que eles podem respeitar e aqueles que eles não querem respeitar. E por que não querem? Volta a fazer a pergunta, você é feliz? De repente você está aqui, vamos voltar um pouquinho a Aristóteles. Aristóteles falava que nós nascemos com talentos. E ele falava que a natureza determinava nossos talentos e justamente a felicidade estava em você encontrar o seu local na natureza, o seu talento, e estar encaixado, fazer aquilo que você nasceu para fazer, o seu talento. Se você fazer aquilo que você nasceu para fazer, então você está ajustado à natureza e o resultado disso é atingir a eudaimonia, chama-se felicidade. Né? Ele não falava português, então ele falava no grego, eudaimonia, né? O português, felicidade. Então, o que é ser feliz para Aristóteles? É você estar encaixado na natureza, fazendo aquilo pelo qual você nasceu para fazer. Aí eu pergunto, tem certeza que a docência é o teu talento? Ou foi um acidente de percurso? Você prestou o concurso e passou, e você está aqui por conta da estabilidade, como já ouvi diversas vezes. A nossa querida e maravilhosa mãe do Estado, né? Quero mamar na teta do governador. A gente tem que pensar nisso, sabe por quê? Porque nós estamos reproduzindo em sala de aula todas as nossas dificuldades, as nossas insatisfações do lado de fora. E pode ser uma insatisfação geográfica. Puta, mano, tirar você da escola, colocar você de repente num salão de ateliê, para você desenhar, você vai ganhar muito mais dinheiro, você vai ser feliz. Ou aliás, você não vai nem ganhar dinheiro nenhum, mas você vai ser feliz do mesmo jeito. Porque se trabalhar, estar ajustado na natureza é fazer aquilo que você gosta, talvez você esteja fazendo o que você não gosta. Talvez você esteja então deslocado na natureza e, como diz Aristóteles, você está atrapalhando todo. Porque Aristóteles concebia o mundo, a natureza, como um motor, uma engrenagem em funcionamento. Cada um descobrindo o seu talento, então ele ia trabalhar de
com a natureza, ele ia colaborar para o funcionamento do todo. E quando eu não sei qual é a minha, puta, você fudeu o cosmos, velho. Você ferrou com tudo. Quando a gente não sabe qual é a nossa, a gente atrapalha. Será que nós não estamos atrapalhando o nosso fazer pedagógico? Nós estamos atrapalhando, será que nós não estamos sendo a própria pedra de tropeço para nós mesmos? Ou, quem sabe, a pedra de tropeço para o nosso colega, que vai entrar na sala depois da gente, que vai assumir a turma depois da gente. Porque é o que a gente mais ouve: ah, mas o professor deixa, fulano deixa, por que o senhor não pode? Comigo não pode. Se ele deixa, eu falo constantemente, sem nenhuma preocupação de o professor me tirar a satisfação comigo depois. Se ele é irresponsável em não fazer dele, o problema é dele. Eu não estudei e eu não sou pago para poder fazer isso. Eu fiquei até 2, 3 horas da manhã preparando aula, eu vou dar a minha aula. Certo? Certo. Se não quiser, a porta está aí, pode sair. Ninguém saiu? Vamos ficar? Então pega aí a apostila, abre o de Natal e vamos para aula. Ah, mas nós não pode ir para o ginásio, nós não pode ir para que quadro, que eu não sou professor de educação física. Ah, mas não pode. Não pode. Não pode. Ah, mas o senhor é chato, eu sou chato. Deixa eu com a minha chatice então. Abre a apostila aí, Pai de Natal. Aí eu descontraio, brinco, faço eles dar risada e continuo depois. Mas por quê? Porque nós não somos fiéis àquilo que é a nossa responsabilidade. É necessário ser fiel ao teu ofício. E é isso que eu estou falando. Os alunos percebem isso na gente. Eles percebem o aluno que não é responsável com o trabalho dele. Ele percebe o aluno que vem aqui só para passar o dia. Eles percebem. Aliás, eles percebem o professor que vem aqui para passar o dia. Eles percebem. Quando você encontra alguém fora daqui que pergunta acerca do teu trabalho, você tem prazer de falar: eu dou aula no Colégio Juvenal, Major Juvenal Alvim? Você tem prazer de falar? Colégio Integral, uma equipe coesa, uma equipe que trabalha unida, uma equipe que todos sabemos tudo acerca dos nossos alunos. Você tem coragem? Você tem esse prazer de falar isso? Deveria ser assim. Deveria ser assim. Só não é assim por quê? Porque nós não somos éticos. Volto ao começo da nossa palestra. O que é ética? A arte da convivência. Professor, mas eu não vim aqui para dar aula, para ter amigo. Mas quem falou que você precisa ter amigo? Quem falou que você precisa ter amigo aqui dentro? Quem falou que a pessoa está sentada do teu lado e precisa ser teu amigo? Você só trabalha com ela. Você não vai trabalhar para a tua casa. Se você só trabalha com ela, então no que diz respeito ao teu trabalho, faça o que for importante. Faça o que for fundamental. Olha aqui, ó. O que é a escola? A escola é esse ambiente onde os alunos passam toda a transformação da vida deles e mais, assistindo a nossa prática pedagógica. Você já percebeu que você acompanha alunos às vezes 4, 5 anos da vida dele? E 4, 5 anos, por quantas facetas ele te viu agir? Em quantas máscaras, em quantas caras? Cada ano você já mudou. Cada ano você já se transformou. E o aluno é o mesmo, ele está mudando, mas e você? Ele já te viu mais responsável, ele já te viu mais dedicado, ele já te viu mais desleixado. E você acha que isso não influencia ele? A escola não é um ambiente que a gente vai abraçar todos os alunos. A escola não é um ambiente que nós vamos fazer o papel da família, não. Porque o papel de educação não é da escola. A escola faz escolarização. A escola é um ambiente de complementação na formação educacional do aluno. O papel, a responsabilidade é da família. Qual que é o grande problema? Isso é um fato. Nós estamos vendo uma transferência de responsabilidade. Não é? Onde os pais estão transferindo para nós uma responsabilidade que não é a nossa. Isso nós estamos vendo. E nos cobram. Por que o senhor mandou lição para casa? Por que o senhor deu nota vermelha para o meu filho? Nos cobram. Por que o senhor tirou meu filho da sala de aula? Por que o senhor mandou para a coordenação? Eu não tenho tempo de corrigir, ficar vendo uma apostila de aluno, caderno de aluno, não. O aluno está na escola, é para você fazer aí na escola. Nos cobram. A responsabilidade é deles. Nós não podemos aceitar. Nós devemos deixar claro qual é o nosso papel. Nosso papel é escolarizar, é instruir
no que diz respeito à convivência, a uma preparação para uma vida adulta com informações específicas para a sua formação. Isso é o papel da escola. Se nós temos um papel importante, não menosprezando o papel da família, essa é a pergunta sempre que nós temos que fazer. Estamos cumprindo esse papel? Meu aluno daqui 20 anos, daqui 30 anos, será que eu vou marcar o meu aluno de modo que quando ele encontrar comigo, eu lembre, ele se recorde de mim, e se recorde de mim com prazer? Eu amava uma professora que eu tinha na época. Eu estudei 11 anos num colégio só lá em Bragança, colégio que a professora Roberta era diretora há um tempo atrás, mas na minha época ela não era ainda. Na década de 90, claro que não. Mas uma professora chamada professora Marlene, ela era professora de história, professora fantástica. Um dia eu estou no supermercado com a minha filha, a filha do pão. Eu olhei aquela professora e falei assim: acho que eu conheço essa senhora. Eu acho que eu conheço ela. Ela se aproximou de mim e fez assim: desculpa perguntar, mas a senhora não se chama Marlene? Sim, me chama. Mas me dizer que você também vai ser um dos meus alunos. Eu disse: sim. A senhora deu aula para mim durante 8 anos. Ah, é? Eu falei: é. Queria te agradecer. Pelo quê? A senhora foi uma referência para mim. Embora na época, de repente, até eu não olhava e não conseguia perceber essa importância. Mas a firmeza com que a senhora levava a sala de aula e a dedicação do ensino. E hoje, quando eu fui fazer faculdade, hoje eu dou aula, já dei aula de história, eu me recordei de tudo que a senhora me ensinou. A senhora foi especial na minha vida. E muita coisa eu só me recordei porque alguém me ensinou. E esse alguém chama-se a professora Marlene. Eu ouvi o olho dela lacrimejar, ela falou assim: obrigado. Faz tempo que eu não encontro com alunos que falam isso para mim. Eu falei assim: então vá para casa com a certeza de que na vida de uma pessoa, pelo menos, que a senhora encontrou depois, a senhora sabe que a senhora tocou essa pessoa e foi importante. E eu me perguntei, depois que eu falei isso para ela, eu voltei para casa me perguntando: será que eu quero ser um professor lembrado assim? Será que por conta de todo o tempo que nós nos dedicamos à educação, sabe, nós não merecemos ser lembrados assim? Mas o que nós estamos fazendo para ser lembrados assim? É uma responsabilidade que é minha, é tua. Porque às vezes a gente chega na sala de aula e fala: como se me chama para os alunos, eu quero vir aqui, quer, não quer, já era. É errado essa nossa prática. Mas o professor, se o aluno não quiser, se o aluno não quiser, é um problema dele, mas do que depender de mim, eu quero. Saiba que se eu quiser dar aula, 50% eu já vou conseguir, os outros 50% do aluno. Aí vai agora para o diálogo. Vamos aprender a conversar? Ou você é o tipo de professor que não sabe dialogar com o aluno? Eu nunca mandei aluno para a diretoria. Sempre resolvi dentro da sala de aula. Inclusive com alunos que levantavam a voz, que achavam que podiam me peitar. Eu sempre resolvi dentro da sala de aula. Eu estou falando de mim, eu estou falando da minha experiência pedagógica. Se você estivesse no meu lugar, você falaria da tua. Um dia eu estava no intervalo, uma professora virou para mim e falou assim: acabou de ser numa sala do segundo ano do ensino médio, falou: professor Juliano, o que você faz com o segundo ano? Como assim, o que eu faço? Eu não consigo dar aula. E hoje essa mesma que falou que gritava para os outros, a sala falou que gritava. E hoje eu estou lá e eu falei para eles: é impossível dar aula nessa sala, nenhum professor consegue. Não sei se professor, o professor Juliano consegue. O que ele faz? Ele dá aula. Ele chega e dá aula. E a senhora veio me perguntar no intervalo como que eu conseguia dar aula. A primeira coisa, eu não grito. Eu não estou aqui para gritar com ninguém. Segundo, eu tento mostrar para os alunos a importância deles estarem aqui. E mais, a importância daquilo que eu vou falar para eles, outra informação. Eu tento, em primeiro lugar, antes de trazer informação, eu tento conquistar a atenção de um aluno. Se eu não conquistar o respeito no relacionamento com o meu aluno, jamais ele vai me dar ouvido. Você é assim. Você dá ouvido para alguém que você não respeita?
Você valoriza a palavra de alguém que você não respeita? Você dá atenção para quem você não respeita? Por que você cobra atenção dos teus alunos então? O respeito começa da gente. O respeito começa com a gente. Quando nós entramos na sala de aula respeitando os alunos, você vai conseguir conquistar o respeito deles. É no diálogo. Tudo na vida é diálogo. Afinal de contas, a nossa vida é relacionamento. Me fala qual é o local da vida e com todo o ambiente que você passa que não tenha relacionamento. Se você for comprar um pão na padaria, relacionamento. Se for passar no supermercado, relacionamento. Se for comprar um tênis na loja, é relacionamento. Se a pessoa não te tratar bem, você volta naquela loja? Não, relacionamento. Aí vem para a sala de aula, é o único local que você não quer ter relacionamento? É impossível. É impossível. Nós falamos há um tempo atrás que algumas obras, já estou acabando, que a ética é a convivência. A ética, se ela é a convivência, os relacionamentos são fundamentais para a convivência, como escolher a forma de conviver? É aqui que é a grande questão. Aqui é o coração da ética. Como escolher a forma de conviver? Por quê? Porque dependendo da nossa escolha, nós vamos ter um resultado. E nós temos a gestão da escolha. Nós não temos a gestão das consequências. É por isso que escolher é fundamental. Já percebeu que você é o único ser que escolhe? Da natureza? Você é o único ser livre para escolher um caminho ou outro. O teu gato não escolhe. Quem tem gato aqui? Animal irritante, bicho medonho, gato. Eu não gosto de gato. O gato é um animal irritante, né? Olha o gatinho, por exemplo. Você acha que o teu gatinho acordou hoje de manhã, meu amigo? Teu nome, por favor? Getúlio. Você acha que o gatinho acordou hoje de manhã falando assim: hoje eu quero comer filé de frango? Eu acho que ele é quase. Ele sabe escolher assim. Hoje eu escolho comer sushi, sashimi. Ele nasce escolhendo, ele acorda de manhã escolhendo. De repente, se ele cansar de ser gato, qual é a possibilidade, meu amigo? Getúlio? Getúlio, Aconteceu algum dia dele escolher de manhã, escolher latir ao invés de guinhar? Não, mas ele é hipocondríaco. Ele é hipocondríaco? Ele gosta de tomar remédio. Gosta de remédio. Finge que ele precisa tomar um remédio. Veja o quanto a influência humana faz isso com o gato, né? Nós humanizamos o gato, né? Nós humanizamos o gato. Qual foi o gato que você viu de manhã falando assim: olha, cansei de ser gato, quero ser cachorro? Por que não pode escolher ser cachorro? Porque gato é gato. Gato gateia. Bom, né? Cachorro cachorreia. Olha os erros de português, né? Sapo sapeia, girafa girafeia, né? E vamos aí por aí diante. Eles não escolhem, eles não deliberam, eles não mudam. O que eles escolhem e o que eles vivem é apenas aquilo que está cadastrado na natureza deles. Portanto, se você pegar um gatinho e pôr na frente, bebezinho ainda, pôr na frente dele um potinho de leite, ele vai lá e ele vai beber o potinho de leite, certo? Ele vai beber o leite, certo? Porque já está nele o alimento, ele consegue sobreviver, certo? Agora pega um bebezinho, põe no chão e põe um potinho de leite na frente do bebê. O que acontece? Ele bebe? Não? Por quê? Pega uma tartaruguinha que acabou de sair do ovo na praia, põe ela na frente da água, espera a onda vir, o que acontece com a tartaruguinha? Ela sai? Não, vai embora. Pega um bebezinho recém-nascido, põe na areia da praia, espera vir a onda, o que acontece com o bebezinho? Morre afogado. Qual que é a diferença? A natureza do animal dá conta do seu instinto, ele não muda, não delibera, não escolhe. A natureza dá conta da vida dele, da vida de gato, da vida de tartaruga, da vida de cachorro. É só aquilo. O ser humano não. O ser humano pode escolher coisas diferentes a mil, desde o momento que acorda ao momento que dorme. Aliás, se você nasceu homem hoje, né? Os homens cortam fora, né? Vira mulher, né? Põe silicone, deixa o cabelo crescer, pinta a unha. A mulher que nasce homem, mulher, quer virar homem, ela tira os
seio, faz cirurgia, gordos emagrecem, amarram as tripas, né? Põe uma bola no estômago, magros siliconeiam, põe silicone no peito, silicone na bunda. Se você é loiro, você pinta o cabelo de preto, se você tem cabelo preto, você é loiro, você pinta de amarelo. Ou seja, o que nós quisermos escolher, nós escolhemos. O céu é o limite. Aliás, hoje nem o céu, nós vamos além do céu, não é? Por que isso? Porque nós temos uma capacidade de escolha que vai, por conta da nossa natureza não dar conta, as nossas escolhas vai além. A cada passo que damos, nós temos 360 graus de oportunidades. E nós só sabemos o resultado das escolhas que nós fazemos. Quando nós escolhemos uma determinada ação, nós jogamos fora 99 opções que nós não saberemos as consequências porque nós não viveremos elas. Por exemplo, não devia ter casado com ele. Eu estou vendo sorrisos aqui, acho que alguém já pensou nisso. Não devia ter me casado com ele, devia ter me casado com Cláudio. Cláudio era mais amoroso. Olha, ela não sabe a infelicidade que ela poderia ter vivido com Cláudio, porque ela não escolheu. Ela casou com o senhor José, certo? Por quê? Ela só vai saber as consequências da vida, da escolha que ela fez. Ela não vai saber nunca a possibilidade da vida que ela não escolheu. Por isso escolher é fundamental. É por isso que escolher faz parte da nossa vida e as escolhas que nós fazemos determinam as consequências, os resultados das nossas ações. Mas o que é escolher? Escolher, no dicionário, é atribuir valor a algo específico. É fazer escolhas a partir de valor. É valorizar determinadas ações ou objetos de modo que você possa escolher. Atribuir valor. O que é atribuir valor? Como atribuir valor a determinadas ações? Como atribuir valor a determinadas questões? Como atribuir valor a determinadas escolhas que nós vamos fazer? Como vamos saber se determinada escolha é melhor ou pior? Nós só saberemos escolher. Por quê? Valor é muito complexo. Edgar Morin fala que a vida é um conjunto de valores complexos. Conhece Edgar Morin? O que fez a revolução da educação francesa, filósofo vivo ainda, né? O senhorzinho, quase morrendo, mas está vivo ainda, fazendo hora extra já na Terra, né? Fantástico esse homem. Edgar Morin fala que a vida é um conjunto de valores complexos. Por que complexos? Porque como escolher entre bom e o bom? Como escolher entre o ruim e o ruim? Ah, professor, isso está complicando. Tá. Porque escolher entre o bom e o ruim é óbvio. Simples. Mas e quando você tem uma opção boa e a outra opção também é boa, como escolher? Atribuindo valor. E valor é complexo, não tem como a gente descrever o que seria um valor. Por exemplo, nós somos professores e sabemos muito bem disso. Nós fazemos uma alquimia fantástica no respeito ao valor. Por quê? Você vai dar prova, todos nós damos prova, e você faz o questionário, passa para o aluno responde, vem resposta do aluno, e você pega aquela resposta, aquele questionário, compara com o gabarito, certo? Prova nota 10, e dá o valor, 8. Eu acho engraçado uma coisa, olha a alquimia, vem prova, vem resposta, volta 8. Nem Paulo Coelho responde essa alquimia, né? Essa transformação só foi possível porque essa transformação de resposta e número 8, porque nós temos um gabarito. Agora eu te pergunto, e para a nossa vida, tem gabarito? Sim ou não? Então como escolher? É por isso que a convivência, a ética, a arte de conviver, ela é fundamental. E nós temos determinados problemas aqui no Juvenal Alvim, que o senhor não sabe. Algumas coisas são dificílimas de resolver. Então, sabe qual é a única forma que nós vamos conseguir resolver esses problemas? Quando nós sentarmos e todos nós falarmos. Então, uma pergunta para você. Experimentou levantar a mão para falar? É para falar, não é para reclamar. Falar. Porque
Me desculpa, mas para reclamar já tem um monte. Nós temos um tesão, uma cara por reclamação. Nós vamos levantar a mão e dar sugestão. Ah, o senhor não conhece a Roberta. Vou aproveitar que ela está aqui. E eu lá posso falar? E se eu falei a Roberta chamar minha atenção? Então, aí não é coletivo. Porque um grupo de professores, ainda mais no caso de vocês que trabalham aqui no integral, a transferência de informação, o diálogo é fundamental. Se um professor tem uma ideia para determinado aluno, para determinada sala, ou até de projeto para a escola, e ele resolve erguer a mão e levantar e falar, e no coletivo decidimos que, entre as diversas escolhas, essa pode ser a melhor, quem que vai ser o maior beneficiado? Ele ou todos? Me respondam, sala de aula. Todos? Por que você não levanta a mão? Ah, mas se eu falar, vão achar que eu estou me achando. Não. No coletivo não existe. Aliás, essa é uma dificuldade enorme nas relações humanas como um todo. Ninguém pode falar porque a gente acha que ele se acha demais. Se não fala, nós também despesamos. Você percebeu como a gente é ambíguo? Se o cara fala, é porque ele está se achando, acha que ele pode, que ele é melhor. Quando ele não fala, e ninguém fala nada, fala, nossa, não fala nada, não participa, tem que se interessar. Então, vamos deixar isso de lado, nós somos adultos. Eu falo isso para os nossos alunos, quer ser tratado como adulto, então haja como adulto. Nós aqui como coletivo somos adultos, vamos assumir a responsabilidade que é nossa, vamos sentar na mesa, vamos dialogar, sabe por quê? Diretor, coordenador, pedagógico não sabe de tudo, não é o dono da verdade. Ele não tem as 7 chaves do castelo, não está com ele, como é que chama aquele, a lâmpada do Aladim, não é ele que tem um gênio, domínio do gênio, que vai, uma pergunta sua, ele vai explicar a lâmpada, vai sair o gênio, vai dar para ele respostas, não! Como a vida é complexa, o diretor não tem uma tabela pronta do que pode e não pode fazer. A cada dia, a cada sala, a cada nova ano, a cada nova turma, é um novo desafio, é uma nova dificuldade, e quando encontrarmos uma dificuldade, o que nós temos que fazer? Vamos sentar, vamos conversar. É possível conversar? É possível. Vamos levantar a mão? Então vamos levantar a mão. Exponha a tua ideia. Vamos discutir. Eu gosto muito, uma vez eu ouvi o Mário Sérgio Cortella falando isso. A lei de número 34 da Ordem dos Beneditinos fala o seguinte: é proibido reclamar. Olha que interessante. Para ser monge da Ordem dos Beneditinos, uma regra fundamental que em sendo desrespeitada da exclusão, vai ser excomungado. Número 34, é proibido reclamar. Não é proibido discutir, não é proibido debater, não é proibido dialogar, não é proibido conversarmos, é proibido reclamar. Mas me desculpa, mas reclamação em ambiente escolar é o que nós mais temos. Nós não temos discussão, nós não temos debate, nós não temos conversa, nós não temos diálogo. Mas reclamação, nossa, põe 5 professores, não precisa nem 5, 2 juntos passaram para conversar, você vai ver o que você ouve. É só reclamação. Eu não gosto de ficar lá de intervalo com professores. Eu não fico. Quando começa a reclamar, o negócio sai, porque é só reclamação. Quando eu fico, eu volto para a sala de aula carregado, pesado, essas desgraças. Além de reclamar, põe um peso na gente, né? E essas pessoas infelizes, né? É infeliz mesmo. Daqui não sei o que está fazendo, devia estar em outro lugar, plantando batata no asfalto. Porque faz a gente ir para a sala de aula com raiva, com ódio, né? Então, eu não fico com o professor, não gosto de ficar com o professor. Não que eu não gosto de professores, é que o ambiente é o meu, não aqui, o ambiente que é o meu. Por quê? Porque é um ambiente de reclamação. Tomara a Deus não seja esse o caso. Ou ainda que seja, talvez em algum percentual, que nós possamos mudar a partir de hoje. A partir de hoje, na presença da coordenadora, da vice-diretora, na presença da diretora, eu estou falando, levanta a mão para falar, porra. Senta, conversa, dialoga. Estou com um desafio, estou com um problema, estou com dificuldade. Sabe qual é o nosso problema também? Nós achamos que nós somos autossuficientes. E se eu falar que eu não sei,
eu vou demonstrar fraqueza. E se eu vou pedir ajuda, talvez eu seja apontado como uma pessoa incompetente. Essa é uma percepção que nós temos inconsciente. É por isso que nós não pedimos ajuda. E nos enrolamos, temos dificuldade com alunos por questões simples que poderiam ser resolvidas quando nós nos sentamos e conversamos. Então eu venho hoje aqui propor a nós que nós tenhamos a coragem de dar um passo além em direção ao diálogo. O diálogo é fundamental. O diálogo é justamente aquilo que elimina qualquer possibilidade de enfrentamento. Eu gosto muito de um provérbio pela Bíblia dos cristãos. Fala o seguinte: a palavra branda desvia o furor. A palavra branda desvia o furor. Está lá no livro de Provérbios da Bíblia dos cristãos. Olha que fantástica a sabedoria de Salomão. A palavra branda desvia o furor. Ou seja, o que ele está propondo aí? Diálogo. Saiba conversar, saiba dialogar, saiba o seu lugar, assuma o papel que é o teu, assuma o papel como educador, que é a nossa responsabilidade. Com qual paixão e amor você olha o teu ofício hoje? Esse talento dado por forças superiores, não sei qual é a tua fé, ou Deus, para alguns. Como você tem tratado disso? Se é dele que você leva o pão de cada dia para sua casa, esse pão que você leva para cada dia tem ido com qual sabor? Sabor de raiva, de amargura, de satisfação, de ódio. Qual é o dia feliz da tua vida? É o quinto dia útil? Julho e dezembro? Está chegando agora o período mais feliz das nossas vidas. Qual? Dezembro, férias, longe daqueles demônios, não é? Eu lembro um dia que eu entrei para uma escola, eu sentei assim, logo assim, para poder começar a dar aula, né? Eu cheguei antes, claro. E quando bateu o sinal, peguei minhas coisas e eu me levantei para ir para a sala de aula. Uma professora colocou a mão no meu braço e falou assim: o senhor está na onde? Eu para a sala de aula. Calma. O senhor dá aula em escola particular? Dou. Ah, então é por isso. Por quê? Ah, deixa a boiada entrar primeiro. Depois que tudo estiver lá, daí você entra. Veja a irresponsabilidade. Porque quem é que deveria receber? Porque no colégio particular você faz isso. Quem é que deveria receber o aluno na sala de aula? Sou eu. Quem deve ser o primeiro a entrar e o último a sair da sala de aula? Sou eu. Eu falo assim: minhas aulas atrasadas, o conteúdo atrasado, mas eu perco 10, 20 minutos porque do meu projeto até a sala de aula. Porque eu não olho para o meu dia a dia com responsabilidade, para o meu ofício com responsabilidade. São essas pequenas coisas que os alunos percebem e nós perdemos o respeito com ele por conta disso. Porque hoje você cobra ele com relação ao horário. Hoje você cobra ele com relação à pontuação, horário de teletrabalho e tal. Mas amanhã ele te deixa entrar 15, 20 minutos atrasado na sala de aula. É claro que ele não vai te cobrar, porque ele, quanto mais aula tempo vago tiver, para ele é melhor. Mas ele vai ver a tua irresponsabilidade. E pode contar, quando ele tiver a oportunidade, ele vai te falar. No embate, se necessário, ele joga isso na tua cara. Eu já assisti isso. E é difícil ver depois um professor que tem essa volubilidade profissional, querer depois ganhar o respeito na base do autoritarismo, que já perdeu a autoridade. Então entenda uma coisa: a autoridade é você em sala de aula. A autoridade é tua, você não disputa a autoridade com o aluno. Mas faça por onde receber essa autoridade. Dialogue com a sua sala de aula, com os seus alunos. Tem dificuldade com o aluno A, B ou C? Chama ele para conversar. Chama ele para conversar. É o melhor caminho. Mas chama para conversar não com 7 pedras na mão, chama para conversar desarmado. Senta na mesa, pergunta, se interessa, tem alguma dificuldade, pergunta pela vida, pergunta pela família. Às vezes o pai e a mãe estão com problema, está
assistindo o pai, como eu tenho um aluno, o pai está espancando a mãe, todo dia ele assiste isso. Um aluno espetacular, tinha um ano ele terminar o ano com 10 no boletim, outro ano começar o ano com 5, 4. Sabe o que é isso? Um aluno de 2, 3 anos com 10, no ano que começou a ter problema na sala de aula, né, em casa, o aluno começa o déficit dele de rendimento lá embaixo. Resultado do quê? Problemas familiares. Então, você percebe essa dificuldade? Se aproxima, peça orientação, daí as pessoas responsáveis direciona, encaminha, se preocupa, essa comunidade é nossa, essa comunidade é tua. Faça valer a pena trabalhar no Juvenal Alvim, Major Juvenal Alvim. E quem dera daqui a algum tempo, ou ano que vem, quem sabe, quando perguntarem para você onde você trabalha, você fala: eu trabalho na melhor escola de Atibaia. Eu trabalho na melhor escola de Atibaia. Ah, mas lá no Juvenal Alvim para mim é a melhor escola. Porque é de lá que sai o meu sustento, é de lá que sai o meu pão de cada dia, é de lá que eu consigo passar todos os meus conhecimentos, é lá que eu consigo instruir os alunos, é das minhas mãos que vão sair os futuros médicos, os futuros engenheiros, os futuros profissionais com os quais eu vou me encontrar daqui a pouco. Então não tem preocupação com que tipo de médico você vai passar daqui a 15 anos? Eu tenho. É por isso que eu procuro fazer muito bem o meu papel dentro da sala de aula. Que na dúvida, ele consiga pelo menos, eu sou professor de filosofia, que ele consiga pelo menos discutir e problematizar. Né? Talvez pode não saber fazer uma cirurgia, mas ele vai chegar para mim e falar: Juliano, é o seguinte, nós temos situação A, B e C. Vamos discutir as alternativas, porque isso aprendeu comigo. Problematizar a vida. Então, cada um fazendo o teu papel, nós vamos construir uma sociedade melhor. Mas só construiremos uma sociedade melhor se nós hoje fazermos aquilo que nos cabe. Certo? Era o que eu tinha para o nosso papo de hoje, a nossa conversa. Eu quero agradecer a atenção de vocês, muito obrigado. E eu quero abrir um espaço, se for possível, no seu horário, dá para a gente fazer, se quiser compartilhar alguma experiência, fazer alguma pergunta, que a gente possa fazer isso a partir de agora. Nós temos aí 10 minutos para fazermos isso. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. É sempre assim, depois que uma primeira falar, os outros vai, né? A primeira pergunta sempre fica meio constrangimento, né? Mas quem quiser ter uma consideração, compartilhar alguma experiência, fica à vontade. Não tem ninguém para falar? Possamos passar a regra da prova então? No moral? Não é assim que nós falamos com nossos alunos? Ninguém tem dúvida? Posso dar a prova então? Estamos refletindo? Alguém compartilhar? Alexandra, fazer um comentário? Eu gosto dessa situação de a gente pensar no aluno. Eu não vi aqui hoje o tempo todo, eu estava lá fora, mas se a gente pensar no nosso aluno, principalmente para a tutoria, né? A gente está estudando, a gente está estudando, para a gente ter uma tutoria mais efetiva no próximo ano, e eu acho que esse olhar é que todos os professores serão tutores, né? Todos os professores da escola integral tem ali um hall de alunos que ele cuida, que ele vai acompanhar, e esse olhar ele precisa estar atento à história do aluno, né? Hoje na reunião do PV eu conversei com os professores do projeto de vida e a gente estava falando de algumas situações exatamente essas. Aquele aluno, aí a gente vai na história daquele aluno, e é o aluno que me deixa louco, ele tem uma história tão pesada que a gente nunca pensou viver aquilo. Eu nunca vivenciei o que alguns alunos aqui, ou que vivenciaram. Então, assim, alguns deles vivem uma vida tão, assim, louca e fora, que gasto que tem aqui dentro da escola, né? De bebida, de namoro, de loucuras, e aí chega aqui, né? Então, a gente vai ter que buscar, principalmente na tutoria, resgatar mesmo a história de cada aluno, e tentar tratar cada história para a gente conseguir dar um significado da escola para ele, né? Fazer a escola ter um significado na vida dele. Porque não tem, né? Eu fico tanta loucura aí fora e que significado tem? Eu venho aqui olhar que isso somado para eu estudar isso, né? Então, o meu olhar da gente refletir um pouco a respeito de pensar em cada pessoa do nosso aluno, em cada história é esse. Eu acho muito importante a gente ter esse
importância da escola como ambiente de convivência. O que é mais importante para um aluno? Aprender logaritmos ou aprender ética? O que ele vai mais usar na vida? Ética ou logaritmo? Eu posso ensinar ética ensinando logaritmo? Mas e se eu ensinar só logaritmo? Não vou ter nenhum impacto na vida. Eu posso ensinar álgebra junto com ética. Eu posso ensinar matemática junto, mas quando eu aproximo, é o que o Paulo Freire falava, da gente poder fazer uma pedagogia próxima da realidade do aluno, né? Conhecendo a realidade do aluno, partindo do aluno para poder fazer a nossa educação. Se nós, não a gente querer fazer uma educação distante da realidade do aluno. Eu dou sempre um exemplo. Imagina a escola, a apostila que vem aqui federal para vocês, é a mesma que é exibida no Brasil inteiro. Só que a realidade nossa dos alunos do Estado de São Paulo é uma. Mas o aluno lá do Nordeste, do Piauí, é a mesma apostila, mas a realidade dele é outra. Olha o desafio que o professor tem que fazer, a transposição daquela realidade teórica para a vida prática do aluno. Eu estou dando um exemplo escrachado, grotesco, nossos aqui paulistas e os alunos do Nordeste do Piauí, mas isso não é diferente para nós aqui. Na nossa sala de aula nós temos alunos que vivem numa classe social diferente de outras. E como nós tocamos todas essas classes? Como nós atingimos esse aluno? Como fazer com que a escola tenha significado? A escola só terá significado para o aluno quando ele chegar que a escola tem significado para os professores. Porque se ele chegar que nós não vemos a escola como um local com significado nas nossas vidas, eu já falei isso. Você acha que o aluno vai encontrar algum significado na escola? Você percebe que a gente deprecia o ambiente escolar? Então começa na gente, essa releitura, essa reestruturação começa em nós. Quando nós estivermos totalmente chafurdados, embriagados nessa realidade, com certeza isso vai transbordar para todos. E a gente percebe quem está assim e quem não está assim. A convivência grita essa realidade. Mais alguém? Tá? Juliana, não sei como de tempo, eu quero agradecer. Eu vim encontrar você hoje. Juliano teve no EMAB uma vez para fazer estágio. Eu me lembro que todos os estagiários falavam a mesma coisa. Eu falei, eu tinha muita vergonha de algumas coisas que acontecia lá. E eu olhava para o estagiário e falava assim, olha, Pedro, você não deve fazer em sala de aula. Eu fico triste o diretor falar uma coisa dessas. Eu ouvi isso. Eu falei isso para ele. Eu falei, vai lá e aprenda que você não deve nunca fazer em sala de aula, que é perder esse brilho. Porque muito difícil aqui quem não gosta do que faz, né? Às vezes a dificuldade do dia a dia vai apagando isso, mas de uma hora ou outra a gente retoma isso daí, porque nessa profissão, ninguém dá o que não tem. Então se a pessoa não tem esse amor para dar, ela não consegue. Se ela não recebe, ela não consegue. Então, eu lembro que ele teve, hoje ele chegou e falou, eu tive lá, foi verdade, que a Alexandra tinha comentado a sua palestra. Eu falei, olha que mundo pequeno, né? E eu quero agradecer, Juliana, porque é beneditino o negócio que você falou, eu já vou botar na minha porta, porque eu sou assim, hoje eu cheguei na dele, mas está feliz, hoje eu estou reclamando menos, porque eu chego lá e reclamo. Né? Eu já cheguei contente de ser, porque lá vem condicionado muito diferente. Você está contente hoje, Roberto? Eu falei, hoje eu não estou reclamando. Realmente é uma coisa que é do meu dia a dia, né? Eu falei assim, mas eu tenho que ser chorona todo dia, e a gente tem que mudar isso daí, essa questão de depressão da gente está, parece que a coisa piora. Se a gente deprecia o local que a gente está, é o que você falou, muita coisa aí, de um pouco, porque um pouco vai afetar muita coisa da sua palestra, eu quero agradecer. É aquela coisa, né, se um dia eu estava de mestre na situação, hoje você é o mestre, né? Porque essa troca que é bacana. Só para encerrar uma última frase, talvez você fale assim, hoje eu não tenho tantas condições para fazer o melhor. Eu acho que a escola estadual ela é deficiente em muitas condições. Mas enquanto você não tem boas condições e melhores condições para fazer melhor, faça o melhor com as condições que você tem.
Não espere ter melhores condições para que você possa fazer melhor, para que você possa se dedicar mais, para que você possa ser melhor. Faça o melhor com as condições que você tem. Se o que eu tenho hoje é isso, eu aguardo melhores condições e os diretores, gestores estão aí para isso, para buscar essas condições. Mas enquanto não vem essas condições, o que eu posso fazer hoje? Então faça o melhor com as condições que você tem hoje, enquanto não tem condições melhores para fazer. Assim eu quero encerrar. Muito obrigado pela atenção. Uma boa tarde para vocês.